O que a gente faz, gente? A primeira coisa, para marido e para mulher de marido, para mulher de marido, nós precisamos identificar os nossos pontos cegos. E eu trouxe para vocês aqui vários desses pontos cegos que estão relacionados à nossa família e que nós não tínhamos consciência. Ou repetimos por lealdade, ou julgamos e criticamos e acabamos fazendo igual. Esse já é um dos diagnósticos. Abortos, alcoolismo, separações, adoções, abandono, tudo isso tem um porquê lá atrás. E talvez nunca ninguém tenha te falado isso, mas você precisa olhar para a tua história. E tem algo importante aqui que eu preciso te dizer. Vai ser muito difícil você conseguir dar conta disso sozinho. Então, o primeiro ponto é olhar o ponto cego, que é esse plano de fundo, né? Que é o diagnóstico. O segundo ponto é deixar que ele faça do jeito dele. Tem muitas mulheres aqui que pedem coisas para os maridos e querem que os maridos façam de acordo com a expectativa delas e não do jeito que os maridos dão conta de fazer. Então, quando a gente aprende o manual da mente, a gente aprende que dentro dos 5 traços, cada um tem um jeito único de dar amor e de receber amor. E se você não sabe, se você não conhece isso daqui, você vai ficar cobrando do seu marido receber amor e dar amor de uma forma que ele não tem para te dar. E aí essa relação vai chegar ao fim, se você não entender isso. Sim? Então, por exemplo, a gente tem um traço que é o mais redondinho, que ele gosta muito de contato, que ele pega muito, que ele é muito emocional, que ele fala o que pensa, ele chora. Tem um outro traço que ele é totalmente na dele. Ele é fechado, ele é calado, mas quando você precisa dele, ele vai lá e ele tá lá. Seja financeiro, seja emocional, seja numa dificuldade de família, ele tá lá do teu lado. Ou ele gosta de te dar presente, ou ele gosta de te ajudar com as coisas da casa. É a forma que ele tem de te dar amor. Talvez ele não fique falando pra você o tempo todo que te ama, mas a forma dele dar amor é outra. Sim? Tem maridos que esperam que as mulheres vejam o quanto ele é líder naquilo que ele faz, o quanto ele é bom naquilo que ele faz. E aí tem mulher que fica julgando, fica criticando e fica jogando esse masculino pra baixo o tempo todo. Então, mulheres, existem formas de fazer isso, de dar amor e de receber amor de acordo com os 5 traços, tá? Tá lá na aula 2, a caixa preta dos maridos. Item 3. Deixe ele se responsabilizar pelos erros dele. Não assume esses erros por ele. Vamos lá. Vamos falar de um erro muito tradicional, que é um erro grave, mas é um erro tradicional, que é o erro da traição. Então, muitas vezes os maridos, eles vão lá, eles traem, e aí qual é o seu processo? Perdoa. E aí, perdoar, você tira a responsabilidade dele e traz pra você. No entanto que quando você perdoa, ele vira na cama e dorme, e quem fica com insônia, remexendo lá com o fantasma da traição é você. Então, mulher, quando isso acontece, ele precisa, presta atenção no que eu vou dizer, homens separados dos meninos. Os meninos não se responsabilizam, os meninos correm, os meninos mentem. Os homens assumem a sua responsabilidade, vê o ponto que está errando e quer a reparação. Quer a reparação da esposa. Como eu posso reparar isso? O mal que eu te fiz e não continuo repetindo os mesmos erros. Então, se você erra e continua repetindo os mesmos erros, sua mulher não está se posicionando. E você está sendo um menino na relação. Aqui não tem relacionamento. Aqui são 2 crianças brincando de casinha, tá? Desculpa, não tô brigando com vocês, mas eu preciso te falar isso de verdade. Se é que você quer ter um relacionamento saudável, um relacionamento leve, um relacionamento harmonioso, ok? Então, mulheres já sabem sobre essa questão da reparação. Homens que estão fazendo isso, por favor, olhem para o seu masculino. Olhem para o homem que existe dentro de vocês. 4. Não seja a mãe e nem a psicóloga do teu marido, ok? Então, deixa que eu te ajudo, deixa que eu faço por você. Não faça isso. Mãe na relação não tem cola, perde o tesão, desconecta a sexualidade, você não é a mãe do teu marido. E muitas vezes você, sem saber, você tem um menino na relação junto com você e você não sabe dessa parte, que você que alimenta o menino dele. Então, faça a tua parte.
Volta pro teu lugar de mulher, cobre dele a responsabilidade que é dele. Não assuma isso em você e não deixa que isso respingue sobre você. Tudo bem? 5. Não é falando que se resolve as coisas. Para de ficar falando milhares de vezes na cabeça do teu homem, porque ele não vai te ouvir. Para de ficar mandando nele como se você fosse a mãe dele. Homem, repara aquilo que é diferente para ele, aquilo que é desafiador para ele, aquilo que chama a atenção dele. Então, como é que esse homem vira o olhar dele para você? Comece a fazer diferente, apresente resultados diferentes. Ele vai falar, opa, tem alguma coisa estranha aí. Deixa eu observar mais um pouco. Ele vai ficar desconfiado e depois você fazendo prática e repetição, ele vai entender que essa agora é uma nova conduta sua. Quer, não quer, sinto muito, né? Primeiro a gente tenta entrar num acordo, a gente tenta fazer novos contratos. Se ele não cumpre a parte dele, se ele continua sendo um menino na relação, aí você tem uma escolha. Você quer seguir como mulher ou você quer seguir como a mãe dele, passando a mão na cabeça dele o tempo todo? Hashtag fica a dica. Me desculpe, maridos e esposas que estão ouvindo o que não querem, tá? Próximo, 6. Não critique. Toda vez que você critica o seu marido, você tira a força dele. A força do masculino vem aonde ele recebe o olhar, né? Quando ele é elogiado, quando ele é visto. Então, toda vez que você critica esse homem, você pega o masculino dele, joga no chão e pisa em cima. Tá? Então a gente não critica, a gente não julga, a gente olha, a gente pergunta, a gente faz novos acordos, a gente traz ele para um ambiente seguro e vê também o quanto você não tá nesse papel masculino, tá? E todas as anteriores. Eu digo que eu aprendi, eu era muito, como diz meu marido, chiliquenta. A gente tá junto há 22 anos, então eu não nasci sabendo sobre relacionamento. E na época ele me chamava, nossa, muito chiliquenta. Agora, quando eu entendi todo esse processo e trouxe pra mim toda a minha sabedoria de mulher, hoje eu consigo falar com ele por um olhar. Quando eu olho pra ele, ele sabe. Se aquilo foi um desapontamento, se aquilo é do tipo, depois a gente conversa, isso não me agradou, isso eu faria diferente. Ele sabe ler no meu olhar. Eu não preciso falar, não preciso criticar, não preciso jogar o balde, não preciso fazer mais nada. Porque a gente se coloca numa postura que o outro entende. E não é só uma postura de fisionomia, é uma postura de energia. Porque eu sou congruente naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, naquilo que eu falo. E isso é com você, mulher, isso é com meu marido, isso é com a minha filha, isso é com meu pai, com a minha mãe, com as pessoas com quem eu me relaciono. Então eu sou congruente. Então quando eu falo algo, você jamais vai perceber, não é isso aí que ela quer falar não, porque eu sou congruente naquilo que eu falo. E essa é uma grande dificuldade das relações. Eu tô pensando uma coisa, tô sentindo uma outra e tô falando outra. E isso é uma grande incongruência. E isso faz com que o seu marido não acredite em você. Principalmente em público, né, gente? Não faça isso com o seu masculino, não critique ele, não faça isso na frente de outras pessoas, nem sozinho e nem na frente de outras pessoas. 7. Ajude ele de forma equilibrada. Então, que a forma equilibrada não resolva nada por ele, se coloque na sua posição. Eu me lembro que aqui em casa a gente tinha uma questão muito grave. Toda vez que era pra gente cuidar da educação da nossa filha, Manu, de 8 anos, às vezes meu marido vinha e me dizia, olha só o que ela tá fazendo. Como se ele estivesse me pedindo para que eu me posicionasse. E eu sempre me posicionava. Até o momento que eu disse, não, vai lá você e se posiciona você. Então, mulheres guerreiras, muitas vezes a gente se coloca nessa postura de assumir a posição do masculino. Tem momentos que a gente vai precisar fazer isso, mas são pontos específicos. A gente vai lá, faz o que tem que fazer e volta. O grande problema é quando a gente fica assumindo essa posição de energia masculina o tempo todo, tá? Então aí naquele momento eu falei, então agora você vai lá e faça o que precisa ser feito. E eu recuo. Então uma sabedoria de mulher, ela sabe quando ela avança, ela sabe quando ela recua, ela sabe quando ela se cala, ela sabe quando ela precisa falar, tá? Porque ela sabe exatamente quais são as consequências disso. Tudo bem? Tranquilo? Então essas são 7 caminhos que você precisa olhar para você poder se ajudar e ajudar a restaurar a sua relação, o seu marido, por mais que ele ache que não precise de ajuda.